Meus irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 27 até o 31. E uma frase que eu gostaria de colocar aqui para chamar a atenção é esta. Uma frase dita por Jesus dentro deste mesmo evangelho. A minha paz vos dou. Vejamos que o Senhor não faz questão de que o adoremos mundanamente. O adorar mundanamente é adorar somente Jesus como uma figura pública, como uma figura que fez milagres, uma figura que falou bonito. Não. Mas nós precisamos adorar Jesus com a nossa vida. Precisamos adorar Jesus renunciando a muitas outras coisas que nós sabemos que nos prendem, que nós sabemos que nos torna incapazes de olhar para dentro de nós e reconhecer que somos pequenos. Hoje Jesus te convida, você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nesse momento. Jesus convida você que tem o coração agitado, você que tem o coração atribulado, você que está passando por poucas e boas na sua vida, na vida da sua família, na vida de alguém que você conheça. Essa é a frase de Jesus para você. A minha paz vos dou. No evangelho de hoje, Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. O nosso coração precisa estar em Deus e nada mais que isso. Nada mais pode nos tirar da graça de Deus. Nada mais nos impede de olhar para dentro de nós e de reconhecermos que somos falhos, pecadores. É isso que nós precisamos tomar como meta para o nosso 2025. Não é tomar como meta ser rico, ter dinheiro, ter o carro do ano, a casa do ano, o celular do ano, não. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos que o meu pecado me torna pequeno. O meu pecado me contamina. Isso é uma questão de humildade. Você olhar para dentro de você e se reconhecer pequeno. E é isso que o Senhor hoje vem trazer junto com a paz. A paz que é um silêncio. A paz que é capaz de vencer o medo. Que é capaz de vencer a angústia. Que é capaz de vencer tudo aquilo que me deixa amedrontado, seja no momento de delicadeza, seja no momento de decisão. Quantas pessoas se desesperam com coisas tão simples, com coisas tão pequenas, e que nós possamos olhar ao nosso redor, ter como exemplo, ter como esperança o olhar do Cristo, o olhar da compaixão. Vejamos, meus irmãos, o Senhor nos olha com um olhar de paz. O Senhor olha para nós com um olhar de quem tem tudo a dar. E nós, o que nós esperamos? A chuva cair do céu? Esperamos o quê? Olhemos, caminhemos lado a lado com Ele, seguindo o mesmo exemplo dos discípulos de Emaús, que no final chegam àquela bonita conclusão: não nos ardia o coração enquanto o ouvíamos falar. O Senhor fala conosco, o nosso coração precisa arder. Nós temos um grande problema, mas não é um problema que é difícil de resolver. É o problema também mais simples. Queremos ter uma resposta do Senhor, mas não queremos deixar falar. Jesus não fala comigo, somente eu falo. Aí vira um diálogo monópolo. Nós
olhamos para o Senhor com um olhar de desprezo. Isso é muito sério. Olhar para Jesus com um olhar de pena. Jesus não precisa da sua pena. Jesus não precisa da sua compaixão. Mas Jesus precisa que você mude de vida, porque não foi para isso que você nasceu. Não foi para isso que Deus te fez. Deus fez cada um de nós com um amor, um intenso amor, um amor que fala mais alto, um amor que vale a vida. Isso é muito sério e uma coisa muito bonita de se falar. Mas mais do que falar, a gente precisa viver isso. A gente precisa viver essa paz que o Senhor nos dá nos lugares mais difíceis. Viver a paz de Jesus dentro da nossa casa. Quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a dizer essa família é o inferno, essa casa é o inferno, meu filho é o inferno, minha filha é o inferno, tudo é inferno. A gente fala do inferno sem viver o inferno. Aí nós não podemos passar por nenhum problema, por nenhuma tribulação, que a gente já vai reclamar, porque Deus deixa isso acontecer comigo. Eu vivo na igreja, mas eu passo por problema. Eu vivo na missa e passo por tribulação. Essa é a sua tarefa, essa é a sua missão. E quem foi que te disse que ser cristão seria fácil? Quando Jesus atravessou praticamente a cidade, carregando uma cruz com o dobro, o triplo de seu peso, em algum momento vimos ele reclamar. Embora ele soubesse de tudo que fosse acontecer e sendo obediente ao Pai em tudo, obedeceu também na morte. Jesus podia ter dado no pé, filho, mas por amor a você, por obediência a Deus, Pai, o Cristo quis ser crucificado, quis provar, não humanamente falando, mas divinamente falando, ele quis provar que quantas vidas ele tiver, ele vai dar por você. E aí nós ficamos reclamando, aí nós vamos, não, porque o fulano de tal está na igreja, ele não passa por problema. Mas o fulano de tal é isso dentro da igreja, mas ele vive bem, vive feliz. Nós nem sabemos como é a vida do outro. E esse também é um grande problema. A vida do outro sempre é melhor que a minha. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Não tem um ditado popular que fala isso? Pois é. E quando a gente vai criar vergonha na cara e olhar para dentro de nós? Quando que nós vamos parar de ficar regando a grama dos outros e regar a nossa? Às vezes a grama do vizinho é mais verde que a sua, mas a grama do vizinho é sintética e a sua é natural. Tá aí a diferença. Meus irmãos, Jesus diz, vou, mas voltarei a vós. Ele nos dá essa certeza de que nunca nos abandona. E aqui nós podemos interpretar o vou, mas volto para vós, não aquele Jesus glorioso, tremendo, que vai acabar com tudo, que vai voltar cheio de glória e esplendor. Eu gosto de pensar e refletir que o Senhor já está entre nós. Porque além de ser uma verdade que nós proclamamos em cada missa, é só olhar para alguém mais carente, olhar para alguém mais pobre, olhar para alguém mais humilde. Nós temos uma feia mania. Não, eu só tenho amizades com fulanos que têm um iPhone, um carro, uma casa, um apartamento na Zona Sul. Aí nós vamos desprezando, vamos humilhando, vamos diminuindo, porque o outro é menos que eu, porque eu sou maior, porque o outro é menor. Cuidado, porque nós temos até uma passagem bíblica que fala sobre isso. O rico foi para o inferno, o humilde foi para o céu. Então o rico pedia para que o pobre molhasse pelo menos a ponta do dedo em um copo de água para refrescar ele no inferno. Cuidado. Os mais antigos dizem, né? Caixão não tem gaveta. E a gente vai educando nossos filhos, nossos netos a serem soberbos, a serem desumildes,
a serem mesquinhos desde criança, dando tudo o que querem. Ah, meu filho quer o iPhone, quer lançamento. Aí o bobão vai lá, compra e dá. Tá, mas em qual vai ser a parte que você vai ensinar seu filho a rezar? Qual vai ser a parte que você vai pegar seu filho, o adolescente que vive com você, e vai ensinar os caminhos de Deus? E você, adolescente, que está escutando isso, essa palavra é para você. Quando é que você vai criar vergonha na cara e vai buscar o Senhor? Buscar o Senhor não é o Senhor da internet, não. Buscar o Senhor não é o Senhor da Colo de Deus, o Senhor da Shalom, o Senhor das muitas comunidades que vemos nas mídias sociais. É para você encontrar o Senhor que vai te salvar, o Senhor que vai te curar, o Senhor que vai te preencher, o Senhor que vai te amar. Às vezes nós dizemos que Deus é lindo, que Jesus é o Senhor da minha vida, mas dizemos só nas canções, dizemos só nas mídias sociais, mas no dia a dia a vida se torna uma desgraça porque ficamos longe de Deus. É inaceitável e digo mais, é revoltante um cristão que não reza, um cristão que não oferece pelo menos uma parcela do seu dia para falar com Deus. Isso é revoltante. E jovens, o que o jovem faz hoje? Tão cansado. Não vou rezar porque estou cansado. Não vou rezar nem menos uma Ave Maria. O jovem de hoje não reza. Um terço, 20 minutos. O terço mais objetivo. Aqui não é uma questão de cronometrar, mas 20 minutos que a gente vai ofertar para Deus. Isso é sacrificante. Por isso, jovem, não tenha medo de deixar tudo e seguir Jesus. Não tenha medo de ser o esquisito da família. Não tenha medo de ser aquele que vive dentro da igreja porque é bom. Se não fosse bom, os santos não existiriam. Se não fosse bom, ninguém estaria aqui e tudo seria um grande teatro. Tem muitos jovens amigos meus que são coroinhas, que são cerimoniários, mas não rezam terço, não rezam Ave Maria. Para não dizer que não rezam, rezam quando estão em comunidade, quando outros jovens vão rezar junto, quando a gente se reúne para rezar, para falar de Deus, aí todo mundo fala de Deus. Mas e no dia a dia, e no testemunho? E quando você exclui aquele fulano, aquela fulana, quando você aponta o dedo para aquela fulana, para aquele fulano, e aí sua vida como que fica? Eu fico impressionado porque às vezes eu abro o meu Instagram para ver alguma coisa, para postar alguma coisa, entro nas notas, todo mundo botando música da Colo de Deus, todo mundo botando música da Shalom, todo mundo botando música que onde Jesus é maravilhoso, que aonde, Jesus é meu tudo, enfim. A gente vê isso em tudo quanto é postagem de jovem. Mas a gente não vê o mesmo jovem que bota isso daí fazendo uma obra de caridade, sendo humilde, sendo de Deus, sem medo de falar de Deus. É falar sem medo. Não posso falar porque meus seguidores, meus amigos vão achar que eu sou anormal. Que você seja anormal. Que você seja um apaixonado por Jesus. Que você seja um jovem que acorde e durma falando de Deus. Que você seja um jovem que abandone tudo aquilo que você já teve vontade de fazer para seguir a Jesus. Que você possa abrir mão de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas jogando, mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, no Facebook, enfim, seja lá onde é. Que você abra mão disso. Que você abra mão de fazer as dancinhas que te afastam de Deus. Que você abra mão de fazer aquelas dancinhas que fazem apologia a tudo que é ruim, a tudo que é uma verdadeira desgraça. Para que você oferte 20 minutos, 1 hora lendo a Bíblia, 1 hora rezando com a palavra de Deus, 1 hora se entregando, se ofertando.
se sacrificando pela conversão da sua família, pela conversão de um amigo, pela conversão das pessoas que estão com você, ou pela sua própria conversão também. Aí o jovem que não reza é o jovem que supostamente está com a depressão, que está com o pensamento suicida, que está com o pensamento lá embaixo. Mas ele não reza, não busca o Senhor. E como que a gente vai transformar o coração se a gente não procura uma reforma? Esse vídeo de hoje é para o jovem. Desculpa ter mudado assim de assunto tão repentino, mas é algo que precisa ser falado. Se você tem um jovem na sua casa, ou se você é jovem e está escutando isso, essa mensagem é para você. É inaceitável, digo de novo, inaceitável. O jovem que posta coisas de Deus, mas não fala com Ele. Se você namora, com certeza. Ou se você namora um dia, se Deus quiser, você vai namorar, se a sua vocação não for o sacerdócio. Mas escute, se você namorando, você passa quanto tempo com a sua namorada ou com o seu namorado? Te garanto que não é 1 hora em ponto. E por que para Jesus tem que ser 1 hora cravada no relógio? Por que para Jesus é oi e tchau? Faz isso com a sua namorada, faz isso com o seu namorado. Acho que isso não é uma demonstração de amor, não. Quem ama quer ficar perto. E a gente se afasta de Deus. Ah, Maria é minha mãe. É a rainha, soberana. Acaso não sabeis que sou da Imaculada? É tudo mentira, porque se fosse da Imaculada você rezava o terço. Você dava ali, Maria, minha mãe, estou cansado, estudei. Aqueles que trabalham, trabalhei, fiz isso, estou só o pó. Mas vou ofertar para a senhora esse terço pela conversão da minha família, por um amigo que está doente, por alguém, por isso e por isso. Isso é uma prova de amor. Agora não é rezar só quando está em comunidade. Não é rezar só porque eu estou com um grupo de pessoas na minha casa. Não é rezar para fazer bonito, é rezar para chegar no céu. Quando eu falo, as pessoas dizem que eu sou muito radical. Não, estou falando uma realidade. É cortante para mim, sendo um jovem. E não é porque eu nasci dentro da igreja, não. Isso vem de berço, vem de casa. A fé é apresentada em casa. Por isso a família é a verdadeira igreja doméstica. É a igreja da casa. Como que um jovem que serve na igreja, que vive na igreja, que vai na missa, como um jovem não reza o terço. O terço é a oração mais básica para todo católico. Básica. Assim como na matemática, 1 mais 1 é 2. Para o católico, o terço é o básico. O básico. Não é falar, eu amo Nossa Senhora somente com as palavras, não, mas é amar Nossa Senhora e ofertar para ela o maior presente, que é uma oração pela conversão da humanidade. Por isso, jovem, saia da rede social, perdendo seu tempo, vendo o que não presta, vendo pornografia, vendo danças que fazem alusão a sexo, a tantas outras coisas. Sai disso, você não foi feito para isso, pelo amor de Deus. Você foi feito para servir ao Senhor. Tá sem o que fazer, tá desocupado, vai rezar. Ah, meu final de semana vou sair, porque não tem nada para fazer. Procura um grupo jovem, procura um coroinha, um cerimoniário, uma música, uma acolhida, sei lá, vai fazer alguma coisa na igreja. Vai se encontrar com Deus. Por favor. É gritante isso. Gritante. O jovem que não sabe rezar, o jovem não sabe rezar. Eu já escutei pessoas dizerem, meu filho não sabe rezar o terço. Aí depois eu sou até ignorante. Mas por que você, sendo pai e mãe, não ensinou? Isso vem de casa. Aí não me admira quando o jovem sai disso, perde uma oportunidade dessa
de ser de Deus, de ser santo, e vai procurar um encontro, uma conversão em uma seita protestante ou num terreiro de macumba. Não existe um polideus no catolicismo. Católico é católico e ponto. Ah, Michael, mas meu tio, minha mãe, meu pai vai se batizar em tal lugar, numa seita evangélica, num terreiro. Não vá. Eu estava até falando isso esses dias, se não me falha a memória, esse final de semana. Como que uma pessoa católica, sendo de Deus, o que você vai fazer nesses lugares? Ali não tem Deus. O verdadeiro Deus que você crê, que você professa em toda a missa, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ponto. Se você reza isso, você tem que ser católico. Agora, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Aí estou num evento, estou numa celebração, num terreiro de macumba, numa Universal da Vida, numa Assembleia de Deus da Vida, numa sessão de espiritismo. Que católico é você? Enquanto o Senhor está no sacrário te esperando, você está se vendendo, você está se perdendo e você ainda tem a capacidade de no domingo seguinte entrar na fila de comunhão e comungar. Um Deus que você desprezou, um Deus que você ignorou, um Deus que você pensou, não tem problema porque não sou eu que vou participar, mas você estava lá sendo uma pessoa que esqueceu o Senhor. Por isso, procuremos viver a realidade dos mistérios de Deus. E é isso que a gente precisa encontrar. É esse amor que a gente tem que sentir pelo Senhor, porque Ele nos ama e sempre nos quer bem.